Tá? Obrigado pela presença. Nós vamos continuar o projeto em parceria com a biblioteca, renova a imensa gratidão. Quem está reunido aqui, né? Ou seja, a biblioteca da EFELESH e o coletivo Docência, Humanidades, Acessibilidade e Inclusão. Vamos lembrar a essência da proposta aqui, dessas oficinas, desses encontros. Há uma quantidade muito expressiva de reflexões, informações, interpretações a respeito do universo das deficiências, das pessoas com deficiência, que tem uma expressiva diferença para aquilo que nos interessa. Ou seja, são pontos de vista construídos por antropólogos, por sociólogos, por historiadores, por filósofos, por artistas os mais variados, por pessoas do universo das letras, das literaturas, cujo conhecimento a respeito dessas obras, etc. e tal, é de vital importância. Por quê? Nós sabemos que um dos grandes problemas relacionados ao tema inclusão é que a experiência concreta de pessoas com deficiência costuma ser reduzida aos chamados limites físicos das pessoas, reduzida às dimensões orgânicas da sua existência. Certo? Ora, essas obras, esses autores, com grande riqueza de argumentos e de conteúdos, têm nos convidado a pensar tudo isso com outros critérios, com outras perspectivas. Essas oficinas estão cuidando de trazer pessoas para a biblioteca, para lembrar que que temos tesouros que precisam ser descobertos. E a estratégia com a qual estamos trabalhando é a estratégia simples da apresentação de textos fundamentais, a apresentação de livros decisivos para algumas questões, com a expectativa de que no momento oportuno, quando possível, as pessoas leiam. Como eu disse no encontro passado, correndo o risco, inclusive, de que determinado livro seja apresentado, indicado, e a nossa instituição ainda o esteja adquirindo, ainda o esteja comprando. Nós sabemos que esses processos nem sempre são rápidos e tal, mas o que importa é fazer circular esse tipo de informação e fazer com que cada vez mais pessoas tenham a boa notícia de que existe um modo efetivamente inclusivo de pensar essas questões, sem reduzir a existência de cada um a questões fisiológicas e por aí afora. Também, eu estou falando muito rápido? Não. Também tem um outro aspecto que é da maior importância. Muitos estudos são relevantes, mas ainda se encontram, infelizmente, não traduzidos para o português. O que no nosso caso concreto, considerando as dificuldades, né, que nós trazemos, a sociedade brasileira tem déficits impressionantes, né, educacionais, de oportunidades. Todo mundo queria ter aprendido isso, e nem todo mundo teve como. Então esse é um processo, e às vezes é um processo lento que vem com o tempo, mas isso não significa que você não possa receber informação. Tal autor apresentou essa interpretação inovadora, tal autor acrescentou tal perspectiva, e essa perspectiva fez toda a diferença. Então acaba se produzindo um duplo movimento de apresentar autores que estão ali e que podem nos ajudar muito, e o de apresentar obras que também estão ali, mas que ainda não estão
em português e cuja referência pode servir como um sinalizador de algo que no futuro eu possa, no momento adequado, eu possa buscar. Tudo bem? Esses encontros têm grande informalidade para a gente conversar, é uma roda de conversa. É lógico que eu vou apresentar, eu vou conduzir, mas sintam-se à vontade para perguntar. E vocês devem ter notado no convite que a biblioteca fez que havia uma menção, né? Ou seja, humanidades, acessibilidade, inclusão, nos chamando assim, escritos de Berlim. Que novidade é essa? O que quer dizer? Então, a primeira questão, eu queria apresentar para vocês, vou fazer rodar, um livro pequenininho, mas muito, muito precioso, um livro chamado Sociedade do Cansaço, de um surpreendente filósofo coreano que mudou-se há muito tempo para Berlim, trabalha em Berlim, e constrói, ele é muito atuante, uma reflexão bastante importante para nós que nos interessamos sobre o universo da inclusão. Na minha avaliação, é interessante para todo mundo, mas especialmente, por quê? Vamos pensar assim. Quando nós nos referimos às deficiências, uma das primeiras dificuldades que aparecem diz respeito a procurar pelo que estamos falando na história. O que eu quero dizer para vocês? Um exemplo que sempre aparece em sala de aula, por exemplo, diz respeito àquelas situações em que crianças, adolescentes, alunos de uma forma geral, são classificados, diagnosticados, assim, em razão da sua lentidão. São muito lentos, demoram para aprender, têm dificuldades de aprendizagem. Ora, é possível afirmar que essa personagem social, a pessoa lenta, o homem lento, é uma personagem do nosso tempo. É uma personagem do século XIX para cá. Você não tem o homem lento no século XVIII, XVII, XVI, XIII. Um exemplo sempre interessante de se trabalhar é o seguinte, olha, as pessoas têm, em todos os lugares do mundo, diversas experiências religiosas, as mais variadas. Aqui não tem nenhuma avaliação, tá? Mas, por exemplo, algumas dessas experiências religiosas são também acompanhadas de grandes narrativas, de uma literatura própria, de um livro sagrado, coisas. Então, por exemplo, se a gente se refere ao monoteísmo, que reúne o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, cuja base histórica inicial é a mesma, e cujos escritos abrangem uns 5.000 anos de história. Uma narrativa específica, evidentemente, mas você pode desafiar alguém e falar assim, encontre uma personagem lenta. Encontre alguém descrito, aconteceu isso, tal, porque você encontra, né? Encontra o sábio, isso, aquilo, o bondoso, o não bondoso, o que conseguiu, o que não conseguiu, o que precisou de ajuda, o que foi ajudar, o que... né? Acha, você não acha. Não faz sentido chamar. Ou seja, essa é uma palavra típica, essa é uma, entre aspas, uma qualidade, né? Um adjetivo das sociedades industriais, das sociedades escolares, em que fazer uma tarefa não é só fazer uma tarefa, mas é fazer uma tarefa em um lugar específico, num tempo determinado e principalmente no mesmo tempo que todos. Você se torna lento, porque você, poxa, escuta, olha, todo mundo acabou e você não. Olha, é a mesma tarefa, o seu colega fez em 5 minutos, faz meia hora.
Então, aquilo que pode sim ser um problema pessoal, tá, corre o risco também de tornar-se algo que caracteriza a pessoa. E o problema de uma abordagem dessa que cotidianamente é feita, toda hora, né? Toda hora, é que se tem a impressão, se corre o risco de que estamos falando de uma característica natural de alguém, de uma característica quase que fisiológica. Eu não lembro. Ou então, circunstâncias que parecem, entre aspas, né? Entre aspas, provar, mas é claro que na pessoa, veja, ele não tem mobilidade. Veja, lhe falta um pé, então ele se move assim. Qual que é o grande problema de pensarmos assim? É que o mundo em si mesmo fica fora dessa abordagem. Ele é lento. Tá certo? E aquilo que caracteriza a tarefa a ser feita, o esforço a ser feito, a circunstância específica, é uma tarefa escolar, é uma tarefa do mundo do trabalho, isso parece ser natural, intocável, no seu modo de ser, nos seus propósitos, naquilo que a caracteriza, e aquilo que cabe a nós compreender, aprender, parece ser algo que nos leva ao entendimento sobre o que falta na pessoa. E, em decorrência dessa falta, concluir: ela não faz porque falta isso. Essa é uma das sínteses mais corriqueiras do mundo das deficiências, ou seja, estudar a falta, estudar a ausência, estudar o defeito, estudar o que não tem, o que não consegue. O que é complicado porque isso nos conduz a desconsiderar a pessoa em si mesma, desconsiderá-la no que ela é, porque ela é tomada desde o primeiro segundo, ou seja, como uma incompletude, como uma inconsistência. Eu tenho, nos últimos dias, eu tive a oportunidade de apresentar para vários alunos um exemplo que recentemente eu mesmo recebi de um professor, de um antropólogo lá dos Estados Unidos, fazendo o seguinte comentário. Os alunos, a situação era, nasceu um bebê e o bebê tinha um problema nervóptico, um bebê cego. Tá certo? Um bebê cego. Estava um bebê e tal, daí eles expondo a situação da fala do médico em que estavam os demais e tal, né? O médico se dirige às pessoas e diz assim, fala assim: olha, há um problema considerável aqui com o nervo óptico e tal, mas ele não é cego ainda. Como não é cego ainda? Não, veja. Vocês estão pensando como se ele nascesse de posse de uma informação, eu não enxergo, e estão considerando ou que ele não está aqui, ou que ele não interage de modo algum com o mundo. Ele não está interagindo, ele não está aqui. Ora, leva um tempo, chegará, para que eu perceba, tem algo na minha situação, né? Acontece algo com deficientizador. Algo que acrescenta aquela experiência da pessoa, a pessoa que está com a sua característica, com os seus impedimentos, com a sua singularidade, por exemplo. Aquilo que dá a ela a situação dentro da qual ela será uma pessoa com deficiência. Tem algo? Tudo bem? Então, esses autores têm nos ensinado a parar e pensar no modo como fazemos aquilo que fazemos. A reconhecer que aquilo que fazemos do modo que fazemos não é natural
como se estivéssemos falando de uma semente que caiu na terra e subiu um pé de feijão. Né? E por que escritos de Berlim? Porque, de uma forma contínua, vários autores estão neste momento em Berlim discutindo uma série de coisas, e é muito importante que o universo da inclusão saiba disso, pelo menos. Então, este autor, que é um dos que precisa ser apresentado às pessoas, né, chamado Byung-Chul Han, típico nome coreano, ele faz a seguinte afirmação, vejam só. Ele diz assim, ó, nós aprendemos, especialmente quando nós vamos para as ciências humanas, aprendemos com vários autores a analisar criticamente a sociedade que temos. Me dá bem. Então, por exemplo, nós aprendemos que existem aspectos nessa sociedade que são disciplinadores. Nos disciplinam, nos moldam. Né? Nossos corpos, nosso modo de pensar, os disciplinadores. Nós aprendemos que esses aspectos disciplinadores podem ser percebidos nas instituições que temos. Por exemplo, os asilos, os hospitais, as prisões, as fábricas, cada qual sendo analisado na sua especificidade. A escola. E que na dinâmica de funcionamento dessas instituições são produzidos o tempo todo características que incluem e excluem, que marcam, que estigmatizam. O que quer dizer que estigmatizam? O estigma quer dizer uma marca, né? Você aponta, ó, aquele lá é o isso. Estigma. A palavra estigma quer dizer cicatriz. Alguém estigmatizado foi cicatrizado, mas é uma cicatriz social. É aquilo que é consequência, não exatamente de uma facada, é consequência. Burro. Olha isso, olha aquilo. Então, sim. Então, nós aprendemos. Isso nos deu, e tem dado, e dará senso crítico. Mas ele faz uma observação surpreendente. Surpreendente no seguinte sentido. Ou seja, e a repercussão dessa reflexão surpreendente para analisar o mundo das deficiências é mais surpreendente ainda. O que acontece? Se nós nos convencemos que aquilo que nós somos se faz também com o mundo que estamos, não é que o meu organismo sozinho, não é que eu nasci programado geneticamente para fazer isso, não é? Ou seja, o mundo faz parte de mim e eu faço parte do mundo, ele chama a atenção para o seguinte, ele diz assim, ó, talvez nós estejamos olhando neste momento para olha a expressão que ele usa, para uma nova paisagem patológica. Ou seja, nesta nova paisagem tem personagens que nós não acharíamos no outro contexto. Ele vai se referir. Nós temos transtornados. Como assim? Pessoas diagnosticadas com déficit de atenção. Pessoas diagnosticadas com síndrome de burnout. O que é isso? Síndrome, já ouviram falar disso? Assim, acho que nós estamos sempre bem próximos. É aquela situação que a pessoa vai ao limite do limite. Burnout. Está para explodir, está para queimar. Está para pegar fogo. E ter um ataque cardíaco, e ter
Está no limite, a pressão, aquela pressão. Chega um momento, a pessoa não aguenta mais, ela explode, ela queima, ela morre, ali. O que está acontecendo com aquela pessoa? Está no limite. Tá? Não é? Então, só que ele faz uma pergunta: que personagem é essa, né? O distraído, o elétrico, o desatento, o que está para explodir. Ele leva às últimas consequências isso que estávamos falando antes. Eu falei assim, isso não está dentro das pessoas. Embora, e esse é um grande desafio nosso, isso é frequentemente procurado neurologicamente, ou procurado para quem possa dar um diagnóstico. Como se fosse uma fotografia interna, uma fotografia fisiológica. Ele diz o seguinte: olha, esse pode ser um cuidado dele, mas ele está afirmando, ele está sendo respeitoso conosco, convidando a debater. Assim, mas pode ser que estejamos construindo uma sociedade que não é exatamente essa sociedade disciplinar da fábrica, da escola. Isso não desaparece, estamos aqui, né? Ou seja, com as suas luzes e com as suas sombras. Tá certo? Mas estamos presenciando cada vez mais, ou seja, a presença desse homem que não para, que não desliga, que não despluga. E esse homem, ele diz, talvez seja uma personagem histórica nova. Por que nova? Nós temos, olha, instantes para explicar o homem disciplinado que a instituição disciplinou, etc. O homem oprimido que as relações de trabalho... Ou seja, são as personagens do cotidiano. Né? Agora, ele chama atenção para o seguinte: essas personagens que nós aprendemos a identificar, que estão do nosso lado, que somos nós mesmos, em certo sentido, elas não desaparecem, somos nós. Mas essas personagens são caracterizadas, ou seja, pelos grandes excessos, veja, de negatividade. Como assim? Não pode. Se você foi disciplinado, significa que você aprendeu a lidar com não. Aprendeu ou não aprendeu? Mas você lida com não. Se você foi controlado, significa que você encontrou ali os limites que não podem ser ultrapassados, e se forem ultrapassados serão punidos, e assim por diante. Passa já, tá vendo? Ou seja, você encontrou... E isso descreve muito da nossa vida, do efeito das instituições sobre nós, do efeito dos problemas sociais, que nos levam, nas palavras dele, um excesso de negatividade. Ou seja, o fazer-se, o tornar-se, é também algo de perder. O que eu aprendo ali na instituição? Eu recebo isso, mas eu não faço o que eu quero, na hora que eu quero, do modo que eu quero. E assim, com acertos e com erros, com luzes e com sombras e tal, a vida social, né, ela é o encontro nosso com as nossas regras, assim por diante. Mas vejam, ele chama atenção para o seguinte: há uma outra personagem nessa paisagem. O quanto nós estamos nos tornando essa outra personagem, que você não vai achar no século XX, que acabou de acabar. Que personagem é essa? E qual é o reflexo disso para os estudos das deficiências? É uma personagem exatamente oposta. Em que sentido? Oposta de quê? Ela está mergulhada num contexto cujo excesso é de positividade. Como assim?
eu não paro de trabalhar nunca. Eu não paro. Ou seja, tudo pode ser, uma palavra nova nesse contexto, o quê? Superado. Tudo pode ser superado. Com esforço e com mérito. Um mundo imaginário, porque na prática, as barreiras só existem se você não se esforçar. E ele fala com tudo assim, eu tenho muito medo disso. Enorme. Porque qual é o outro lado da moeda? Você está no seu problema porque quer. Porque não se esforça. Então o que acontece? Eu falo assim, veja, a vida social é cheia de contradições. E ele fala assim, será que essas contradições não estão aparecendo? Então, por exemplo, ele fala assim, é evidente que buscar saúde é um benefício. É evidentemente que buscar saúde é algo que todos nós deveríamos fazer, cuidar da saúde, prevenir. Claro, seria um absurdo falar o contrário. Mas ele chama a atenção, por exemplo, o que é uma sociedade fitness? Que trabalha o tempo de um corpo que não pode parar e que projeta imagens do corpo que nunca vai envelhecer. Então, uma coisa é você... Eu pratico atividade física. Outra coisa é aquilo que rapidamente você pode se tornar um atleta de alto desempenho. Tem um número que é impressionante, que diz assim, há uma estatística que mostra que muitas das pessoas, não todas, que puseram próteses no joelho, sabe? Puseram, porque ultrapassaram completamente os limites. Aquela pessoa, vou correr 2 km por dia, que legal. Já estou correndo 20. Chega um momento, convive com esse impacto, a pessoa perde o juízo. Ele não está criticando, evidentemente, fazer, mas ele faz uma proposta que a gente não pode não receber, pelo menos para refletir. Ele pergunta, nós estamos criando uma sociedade de alto desempenho? Alto desempenho? Uma sociedade da performance? Uma sociedade ultra performática? Isso produz inúmeras deficiências. Isso produz, percebe? Ou seja, a pessoa que não pode parar, que não quer parar, que também não está flutuando, está no mundo concreto. Então, por exemplo, uberizada. O que quer dizer isso na sociedade que está hoje? É uma metáfora, é uma força de expressão. É quase que uma brincadeira, mas de fundo triste. O que quer dizer isso? Assim? Tem alguém que vem, presta o serviço e vai embora. Vem sem direitos, volta sem direitos, vem sem garantias, volta sem garantia, vem sem proteção, volta sem proteção, mas foi feito o serviço. Foi feito o serviço. E as situações que têm acentuada desigualdade social, que faz diferença você estar aqui ou estar lá, faz diferença você estar no Brasil ou na Holanda, são situações que podem favorecer que, por mais precária que seja o modo de oferecer o serviço, você encontrará pessoas que oferecerão considerando a situação em que estão. Então, aquilo que parece ser um exercício de liberdade, por exemplo, com todo respeito, são trabalhadores como nós. Mas um exercício de liberdade, não, quando eu posso eu faço, quando eu posso eu... Quando eu quero, na realidade, rapidamente deixa de ser o quando eu quero, e eu passo a ser o que eu estou sempre disponível. Se alguém está lá ali, eu entrei no aplicativo, estou aqui. De modo para eu conseguir cada vez menos, eu preciso estar plugado cada vez mais.
Isso é um caso específico, de um campo profissional específico. E lógico, tem situações que vai. Mas o que interessa ao autor não é fazer, olha, veja aí, porque isso está acontecendo no mundo todo. Traz benefícios e traz esse tipo de complicação. O que ele quer chamar a atenção com este exemplo é o seguinte, vejam que essa situação concreta faz parte de um argumento. Qual argumento? Que parece ser simples, mas você consegue. Pior ainda, não é você consegue. Eu consigo. Um mundo sem barreiras, portanto, um mundo sem crítica. Dependente de duas coisas. Força de vontade e disponibilidade. Força de vontade e disponibilidade. Ora. Então ele diz, essa é uma nova paisagem que você encontra novas patologias numa demonstração que elas não são compreensíveis só dentro do corpo. Compreensíveis dentro do contexto em que você está. E que, nesse caso, ou seja, demonstra que o grande risco está no fato de que a própria pessoa passa a se ver como alguém que precisa acontecer. Melhorar a minha performance. Eu sou uma pessoa proibida de ter fragilidades. Porque se eu tiver fragilidades, o problema é meu. Eu perco, o que será que ele diz? Eu perco competitividade. Isso é uma fábrica de deficiência. Uma fábrica de deficiência. Ou seja, e isso coloniza os lugares mais surpreendentes. Você pode ter, por exemplo, uma documentação educacional avançada, digna de respeito, mas que insiste que você tenha competências, por exemplo. Que é lógico que isso tem algo a nos ensinar, mas é também um recorte, entende? Bastante vulnerável a essa imagem de quem se constrói para ser cada vez mais competente. Ou então, este segmento aqui de tal tem a função de desenvolver essas 44 habilidades. Isso é uma fábrica de inabilidosos. Como é que você passa por um circuito? Né? E não despluma. O mundo das deficiências tem sido especialmente tocado pelas comparações olímpicas, esportivas. Não é à toa, com todo respeito, né? Estamos falando, por exemplo, que eventos como as Paralimpíadas são vistos sempre como grandes gestos de heroísmo. Eu não sei se eu falei da outra vez, mas eu sempre falei assim, o Brasil sediou a Olimpíada com muito sucesso, Paralimpíada e tal. E tem uma cena que se repete em toda a Olimpíada, lá de acender. É bacana. Até eu soube, o pessoal falou que a tocha passou aqui em Guarulhos e fez. Foi muito bacana, assim, né? Aquela. Mas então, mas chega um momento a tocha é passada para um atleta cadeirante. E ele com a tocha e sobe, aí acende. Perceba-se, a tocha não pode descer, né? A pira não pode descer. A pessoa tem que subir, mostrar e... Tem que subir no Olimpo. Subir no Olimpo. Justamente assim, a minha limitação não me contém. Hoje é um mundo... Eu não sou mais isso, eu não estou mais nisso. Eu me esforcei. Tenho mais músculos que o fulano, que etc, etc.
Um processo que vai transformando as práticas mais cotidianas em exercícios de busca do alto desempenho. Ora, as aulas de educação física correm risco de se tornar seguidamente treinamentos de esporte, de praticar o futebol, o que tem seu valor, não todo, né? Mas chegue para uma aula de educação física, se o seu pé direito se a sua perna direita tem 3 centímetros a menos do que a perna esquerda, e aquilo é um treino de esporte de alto rendimento, ou você não participa, ou você vai ser o juiz, vai brincar, ou como fala com a criança, você é o café com leite, já ouviram essa expressão? Aquilo que pudesse ser uma oportunidade de troca, de pensar o corpo, de aprender o corpo, não faz isso porque você está para ganhar. Agora ele tem um medo que deve ser, ele fala assim, olha, a sociedade da alta performance, ela está mais próxima da barbárie do que o seu contrário. Ou seja, o mundo em que a fragilidade é tomada como falta de esforço, o mundo em que qualquer fragilidade é apontada como falta de empenho, e o contrário, em que conseguir qualquer coisa ganha representações da vitória. Eu venci quem? Venci a mim mesmo. Como assim venci, perdi, né? Com todas essas... ele tem o perigoso risco de simplesmente concluir que tudo pode ser superado se eu aprender a competir. E para isso, nem o meu corpo pode me segurar, etc. É muito interessante que o nome que ele deu a isso, ele falou assim, nós aprendemos tanto com os autores que nos ensinaram, veja, essa é uma sociedade disciplinar, esses são os efeitos da sociedade industrial, esta é uma sociedade salarial, esta não dá para falar de tudo aqui, né? Tem alguns autores que usam uma expressão que eu gosto muito, dizem assim, esta é uma sociedade cadastral, que vai cadastrando a tudo e a todos, todo mundo tem seu número, seu regime. Só que ele acrescenta, ele fala assim, será que não emergiu, será que não apareceu e está uma sociedade do cansaço? Percebe? Ou seja, todos se tornam não só consumidores, alguém que consome, mas como alguém que se consuma. O que é consumar? Assim, tudo está consumado. O que quer dizer essa frase? Tudo está concluído, acabado, foi até o fim, consumou-se. Então, o que é o homem que vai até para conseguir o quê? Ora, isso gera um modo pouco ou nada generoso de olhar o problema do outro. Que vai desde o simples, eu consegui, você pode conseguir também, como se as situações fossem sempre replicáveis, que podem reelaborar negativamente o uso de palavras como justiça, assim, eu não gosto de você porque você está aqui por causa de bom exemplo, de uma cota. Isso é. Entendeu? Como fazer? Eu me esforço e você... Veja como se distorce. Sim. Eu me canso e você distorce. O que a distorção faz? Ou seja, não ela vai até tornar-se uma mentira, uma falsificação da realidade. Então, que homem é esse? Assim, eu não preciso de ajuda. Se eu não preciso, você também não.
Nós não precisamos reparar problemas, porque isso é superável pelo mérito. E se eu não obtenho isso em 5 horas, eu fico mais 5, eu fico mais 5, eu fico mais 5. Alguém fala, mas quem concretamente faz isso? Poucos, muitos. O fato é que isso parece ser uma imagem geral do homem esforçado que consegue, pronto. E por conseguinte, do homem que não conseguiu porque não se esforçou. Volta a pergunta nisso. O que é uma pessoa lenta? Ou seria alguém sem esforço, ou ele fala, veja a nova paisagem patológica. Ou então ele tem um transtorno. Ou falta esforço ou falta remédio. Opa, como assim? Falta esforço ou falta remédio? Certo? Ora, então, aqui tudo é rapidinho, curtinho. Então, o que significa, percebe-se? Então, vejam como faz diferença a perspectiva, o modo de olhar. Tem aquela criança. O que tem? Essa criança é muito lenta. Se em primeiro lugar eu penso, o que eu preciso aprender? Um diagnóstico clínico, ela não está presente mais. Eu estou pensando num adoecimento, numa falta, e é isso que eu preciso aprender. Eu preciso de uma dose, eu preciso. Não há educação inclusiva sem colocar em primeiro lugar uma reflexão a respeito do seguinte: isso que nós fazemos, tal como fazemos, não corre o risco de deficientizar alguém? Fazer com que alguém assuma essa personagem, ele vai ser o lento, ele vai ser o isso, ele vai ser aquilo. Essa é a tua resposta. Sim, mas não exatamente com a intenção de prejudicar, mas na produção desse homem que não para. Da sociedade do cansaço. Da sociedade que nunca para. Se nós pensarmos, por exemplo, em como nós estamos bastante conectados, né? Ou seja, todo mundo se puser, faz isso, faz aquilo, não para. Recebo o zap 1 da manhã, respondo a 1 da manhã, ou seja, então o que é horário? Né? O que é horário? Vamos fazer uma reunião na segunda-feira, assim, no domingo a gente prepara por e-mail. O que é um domingo? O que é? Né? Não, ou seja, a pergunta que ele faz é simples e ao mesmo tempo derradeira. Que homem é esse que sai de dentro da própria sociedade industrial? Ele não deixa de ser o homem disciplinado das instituições. Não, lógico que não. A história não é isso. Ou se é isso aqui, né? Mas tem uma personagem nova. Que nós podemos ser essa personagem em vários momentos de nossa vida ou cada vez mais. E isso é uma situação, um contexto fortemente deficientizador. À medida que faz com que a sua fragilidade seja sempre traduzida como o esforço que lhe faltou. O esforço que lhe faltou. Agora, esse homem ultra esforçado, ele precisa de garantias? Não, ele supera. Ele precisa de proteção? Não, ele supera. Ele precisa de direitos? Não, ele batalha. Ele precisa de descanso? Não, o grande atrativo dele foi ele. Só que essas não são circunstâncias que nascem exatamente da escolha, da opção, da liberdade. Percebe? Daí a importância de se... assim, como é que essa... Uma criança lenta, uma criança que demora para aprender. A noção de lentidão, ela se alimenta do quê? Nós damos remédios para a distração. Tudo bem? Para finalizar, deixa eu fazer rodar rapidinho esse livro.
esses autores, eles conversam muito também, na Universidade de Berlim, com pesquisadores da Holanda. E hiper rapidamente, porque nós vamos retomar isso em outros encontros e tal, todos reconheceram, nesse círculo, nesse universo de debate, que a professora, o nome parece francês, né, mas era da Holanda, chamada Anne-Marie Moll, tá vendo? Uhum. Acrescentou uma perspectiva interessante a esses debates. E eu vou falar agora assim, de uma maneira assim, para deixar engatado no próximo. Ela escreve, por exemplo, nesse que se chama O Corpo Múltiplo. Né? Corpo múltiplo. E faz uma pesquisa dentro de hospitais, dentro de um hospital especificamente. E o que ela constata nas suas pesquisas? Que o corpo mostrado aqui com esse recurso era um. O corpo aqui falado com essas palavras era outro. O corpo encontrado ali quando tocado assim era outro. Não é que era outro radical, mas aqui aparecia algo que só aparecia porque mostrado assim. Ganhava tais características porque mostrado assim. Ganhava tal percepção da mesma forma. Por exemplo, ela olhou, ela prestou atenção nas pessoas falando da dificuldade de mobilidade por graves problemas de circulação, aterosclerose, que a pessoa, né, alguns até perdem o pé, por exemplo, problemas graves, né? A diferença entre a pessoa descrevendo o que tem, o meu pé, o que é o pé para essa pessoa? O pé que está causando imenso sofrimento. O que é esse pé para o analista lá da patologia? O que é esse pé para o médico que vem com um ultrassom, com uma... Isso é isso, isso aqui. Que pé que surge aqui disso? O que é esse pé para quem está guardando esse pé porque a pessoa morreu? E ele está ali com um pedaço de corpo. Que conclusão ela chega de uma forma brilhante, que é daquele acompanhamento etnográfico que fica ali segundo a segundo. Gente. É simples e é isso que anuncia. O modo de mostrar faz parte da criação daquilo que a coisa é, seja o que for. Não é que o modo de mostrar inventa, ou falsifica, ou engana. Mas ela demonstra que, veja, o ângulo que eu escolho, o ângulo que eu tenho, o instrumento que eu tenho para mostrar, que eu uso para mostrar, ele não vai se separar daquilo que está a mostrar. Não, ou seja, ele se torna pá, porque aquilo aparece com aquela forma, se mostrado assim. Tudo bem? O que isso tem a ver com a nossa reflexão? A maior parte das deficiências relacionadas a desempenho intelectual são mostradas com provas, com avaliações, com testes. Ou seja, como se esse universo fosse sempre um universo neutro, técnico e que só mostrasse. Ou seja, é isto que vai ser mostrado. E isto aqui é simplesmente um mostrador. A reflexão fala, não, isso se torna parte. O 3,5 que eu tiro, ou seja, se torna parte do problema. Não é que ele é algo natural, ou simplesmente da ordem do fisiológico, do patológico, do anatômico, do cognitivo e tal. E isso, como um instrumento qualquer, não. A perspectiva ela não se separa do objeto, dando a ele algo de próprio. Então, os instrumentos que medem as deficiências também são autores dela, mas tratados, daí voltamos aqui, como verificadores de desempenho. Ó, voltou novamente. Como se desempenho fosse natural. Uns têm muito, uns têm pouco. Os que têm pouco podendo se esforçar para ter mais, e assim por diante. A isso, esse autor, agora voltei,
ele vai prestando atenção no modo como nós falamos, distraído, no limite, burnout, explodindo. E o seu contrário, mas eu superei, eu venci, eu passei. A sociedade que vai se cansando, o homem cansado, o homem esgotado, porque está sempre ligado. Ao mesmo tempo, então, produtor interminável da deficiência do outro, do não conseguir do outro. Tudo bem? Tudo bem? São esses os autores dessa lei. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, tem 5, 10 minutinhos. Ninguém é obrigado a perguntar, nem a não perguntar, nós estamos juntos, tá bom? Rapidinho, né? Livre de Berlim. Universidade Livre de Berlim. É onde ele trabalha. Mas agora é surpreendente, né? Fazia tempo. Obrigada. Não é uma sociedade do cansaço. Mas é a Universidade Livre de Berlim. E o que acontece? O que é interessante é que vejam como veja como nos surpreende ver que emerge ali a palavra deficiência, mas tá vendo? Ela não está sendo falada, não está saindo de uma clínica, não está saindo ele está discutindo o mundo do trabalho, está discutindo as velocidades sociais, está discutindo como que isso pode, percebe? Isso que é essencial na nossa reflexão aqui, ou seja, porque as humanidades têm essas experiências de pensar assim, como é que se constrói o homem lento? Isso, na construção de um homem cada vez mais veloz. De nos ensinar que personagem é essa? Que personagem nós somos? Que personagens, que paisagem é essa? Paisagem, lógico, uma metáfora. Você não passaria um distraído em qualquer século, em qualquer lugar, porque isso não faz sentido em qualquer momento. Você pode falar, a chuva é chuva no século V, no século XX, etc. Né? Agora, aquilo que adjetiva, né? Eis um inteligente, eis um lento, eis um isso aqui, se você separa isso das tarefas do mundo, você está fazendo um reducionismo orgânico. E considerando que essa linda ciência, a biologia, tem todas as respostas para dar. Tem muitas, mas não tem todas. E nem sempre é o ponto de partida. É lógico que pode e deve fazer parte, mas não é o ponto de partida. Porque relações sociais, relações humanas não são naturais. Não estão, né, prontas. O professor, o senhor fala, pelo menos foi essa leitura que eu fiz, de um cansaço psíquico. Quando fala em cansaço, eu entendo que é o cansaço da alma, mas em virtude de um excesso de atividades que tanto se referem a um esforço intelectual mensurável, como um esforço físico. E aí existe também uma atribuição de valor a quem consegue dar conta, nesse conceito de superação que o senhor colocou. Pela própria pessoa e pelo... E aí vem essa ideia de uma imagem de um super-homem, né? E eu não sei, na verdade eu desconheço. Eu sei que o Nietzsche ele fala, ele tem uma ideia, uma imagem do super-homem, né? Eu não sei se o senhor poderia fazer um confronto, se essas imagens se confrontam ou não. Não é, veja, querido, não é confronto, você está coberto de razão. Esse autor fala assim, vamos voltar a ler o super-homem do Nietzsche. E para perguntar... E qual é esse super-homem do Nietzsche então, em relação a isso? Esse excesso, ele está falando assim, ó, percebamos que está se apresentando um homem que supõe ter toda a potência. Ou seja, ele fala assim, um excesso de positividade. Ou seja, eu posso tudo. Tudo eu posso.
Percebe? Ou seja, então ele tem um momento que ele fala o seguinte, olha, É bem a retórica da propaganda, né? Propaganda. também tudo. Não, mas a pergunta que ele faz assim, mas por que nós temos a retórica da propaganda? Né? Veja, ele fala assim, em dado momento ele diz assim, talvez, em alguns momentos, aquele sentimento do depressivo, fala assim, ó, nossa, eu não posso nada, né? Não posso nada. Ele fala assim, pensando com Nietzsche, fala assim, só é possível você sentir isso, eu não posso nada, no mundo que se pode tudo. Por que eu não saio daqui? É lógico que isso não é uma realidade material, mas é um modo de existir. Tudo. E só não tem porque não consigo, porque no meu organismo, porque eu não supero. Mas, poxa, essa pessoa, ela está se consumando, ela vai se acabando. Daí que ela ser pensada então, em termos de desempenho, alto, baixo, de performance e tal. Mas é exatamente a leitura que ele propõe. Não só essa, de uma grande, é um pequeno grande livro. Aliás, na origem nem é um pequeno, é um capítulo de um grande escrito que o editor brasileiro teve a sabedoria de tirar, porque o livro no Brasil é muito caro. Você faz né? Esse livro completo, tal, ele tem 600 páginas, tudo bem, mas ele vai custar R$150. Esse aqui custa menos de 15. Então, mas a pista argumentativa é exatamente essa. A Tatá de repórter. Tudo bem, minha gente? Então a gente fecha mais essa. A proposta é sempre essa, rapidinho. Algumas informações, algumas pistas e tal. Nós íamos trocar, eu apresentei o primeiro, a professora Sueli Fidal ia apresentar o segundo, e eu o terceiro. Nós trocamos. Acabei mandando como terceiro encontro. Não, mas segundo, é porque né? o terceiro. Mas é porque teve lá, né, os caminhoneiros, teve confusão. Não tem problema. Troca, faz. No próximo ela vem, eu estarei aqui também. A gente vai até. Tal autor falou isso, tal autor falou aquilo, vamos ver isso, apresentou isso. Com esse eu concordo, com esse eu não concordo, com esse eu. Nossa, a proposta é essa: fazer circular informações que nos mostrem que as humanidades têm perspectivas muito necessárias para pensar as deficiências também. Tá bom? Eu lembrei de uma imagem, né? Aquela imagem clássica do Chaplin sendo engolido pelas engrenagens dos tempos modernos, né? Pelo tempo acelerado. E no mesmo filme também é bem interessante, né? A comparação das pessoas, né? Mas olha que interessante, deixa eu pegar você que é muito interessante. Ele apresenta uma dúvida, ele fala, este homem engolido pela engrenagem, em primeiro lugar, nós chegamos a isso fazendo uma crítica da engrenagem. Veja, olha agora, e o Chaplin tem uma imagem inesquecível disso. Ele está fazendo uma pergunta que é uma facada, e nós falamos assim, nós temos um homem agora que não precisa da engrenagem, ele vai ao encontro disso. Mas não vai porque quer, porque acha bonito. Né? Ou seja, tanto que daí aparecem essas imagens que não é dele, é do outro debatedor que fala, a uberização é um pouco isso, olha, o que eu faço. Então, é como se você se tornasse uma auto-engrenagem. Nós chegamos num ponto que as pessoas falam assim, eu quero ter um coach. O que é o coaching? Coach quer dizer técnico em inglês, né? Um técnico. Aprenda a ser competente, aprenda a apresentar-se, né? Não é assim? Teve uma vez aí, há um mês, 2 meses atrás, eu até publiquei isso. Eu parei no semáforo, no sinal vermelho, violei no muro assim, fotografei, porque tinha uma propaganda, uma meia dúzia de cartazes dizendo: dê um coach para o seu filho, ensine-o a ter sucesso, melhore a sua performance. É isso, a sociedade. Então, nesse mesmo filme tem uma coisa interessante,
logo no início tem duas cenas que se contrapõem. Uma manada de ovelhas, aí tem uma ovelha negra que acho que é referência ao próprio desajustado naquele sistema, né? E aí ele contrapõe com a imagem de um metrô, em horário de pico, as pessoas correndo, Atrás. entrando e saindo da... Pois é. Feito. Imensa gratidão à nossa biblioteca mais Obrigada uma a você. vez. Nós vamos nos encontrar na